há algo dentro de nós que nos impulsiona para andar sempre para frente, e pode vir as pressões, pode vir as dificuldades, não abala aqueles que, como eu pregava ontem ali em Guatambu, aqueles que encontraram o seu endereço nas Escrituras, eles sabem a razão pela qual estão caminhando, eles conhecem o seu chamado. Eu gosto muito de olhar para João Batista, um homem sem cultura nenhuma, e vivendo ali no deserto, mas com uma mensagem poderosa, tremenda. E quando chegaram para ele e perguntaram: quem é você? Você é o Messias? Você é Elias? Tu és o Messias? Não sou. É Elias? Também não. Aí você pergunta: mas ele não tinha a virtude de Elias? Mas ele não era o Elias do qual eles estavam perguntando. Ele sabia do que se tratava. Mas então quem dizes tu ser? Quem você diz ser? Quem é você? Ele foi direto no seu endereço, Malaquias 3. Eu sou a voz do que clama no deserto. Então, é maravilhoso você, o diabo pode te pressionar, mas você conhece o teu chamado. Aí você segue adiante, né? Então, que Deus abençoe a todos os irmãos. O Mombeto já apresentou, né? Os irmãos que nos visitam, família do pastor Valdemar, temos irmãos ali, e assim vários, né? Todos são bem-vindos, e é um privilégio ter vocês conosco. E somos um povo simples, mas que amamos a Deus, né? E vocês também amam a Deus, então estamos juntos aqui para adorar Ele da melhor forma, porque Ele busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, né? Que Deus abençoe a todos os visitantes aqui presentes e também aqueles que, através da internet, estão participando junto conosco, né? Convido os irmãos a nos colocar de pé. E vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Gênesis, capítulo 10. As crianças podem descer para a escolinha delas. Gênesis capítulo 10, versículo 6 ao versículo 12. Todos encontraram? Esse livro é muito difícil alguém não saber onde ele está, né? E os outros aí, a indicação é que eles estão entre Gênesis e Apocalipse. Também fica fácil. Gênesis capítulo 10, versículo 6 ao 12. E os filhos de Cão são Cusi e Misraim, e Puti, e Canaã, e os filhos de Cus são Seba, e Avilá, e Sabtá, e Ramá, e Sabtcá, e os filhos de Ramá são Seba, e Dedã, e Cus gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Observe essa parte aqui, ó. Nosso tema vai estar mais voltado a Nimrod. E Cusi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria, e edificou a Nínive, e Reobote-ir, e Calá, e Rezém. Entre Nínive e Calá está. Esta é a grande cidade. Amém?
Vamos orar então nesse momento. Precioso Deus e eterno Pai, lemos a Tua palavra e rogamos a Ti agora que vivifique nossos corações para que possamos compreender o Teu recado, o que o Senhor tem a dizer para nós nesta manhã, Pai. Porque esta é a razão pela qual viemos na Sua casa, para nos alimentar, nos fortalecer e adorar o Teu nome. E na serenidade desta manhã, rogamos que o Teu Espírito Santo nos conduza por toda a verdade. Sim, Pai, seja conosco, pois lhe pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que nada impeça o Senhor de se mover e falar aos nossos corações, e que ninguém esteja, ó Deus, com a mente afastada para algum lugar, mas todos estejamos no mesmo Espírito, porque assim o Senhor poderá fazer com que todos compreendam e sejam abençoados. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos? Nós não vamos abordar um tema, vamos dizer assim, novo, mas algo que nós já sabemos, mas sempre é bom nós relembrarmos, e como disse domingo passado, sempre temos pessoas novas, novos convertidos, e que eles também precisam aprender aquilo que você já aprendeu, enquanto aqueles que não sabem ainda aprendem, aqueles que já sabem reforçam mais, né? Porque a palavra de Deus, ela nunca envelhece. Você pode ouvir ela quantas vezes você ouvir. Se é a palavra de Deus, ela sempre será nova no teu coração, e você, cada vez que ouve, você aprende algo que você diz, meu Deus, eu não tinha visto isso ainda. E domingo passado nós falamos sobre um tema bem básico, mas depois houve irmãos que me participou de como foram ajudados, né? Um tema bem básico, falamos sobre por que não somos uma denominação, e nós mostramos que o que é uma denominação, às vezes a pessoa tem em mente que é dar-se um nome. Dar-se um nome é a última coisa, dar-se um nome é a consequência de uma denominação que existiu. Mas o que forma uma denominação é uma estrutura bem diabólica. Por isso que Deus sempre bateu forte contra o sistema denominacional. Começa lá com o nicolaítismo, que é tirando a liderança do Espírito, impondo a liderança do homem, formando uma hierarquia. Nós não vamos entrar nisso, somente relembrando. Depois vem o balaonismo, que é quando essa liderança humana toma posse, aí eles introduzem uma falsa doutrina que é balaonismo. Enganar o povo de Deus com algo contrário aos princípios da palavra. Então, depois que forma essa estrutura, aí a última coisa é dar-se um nome. E ontem eu falava com o irmão Isaac, e ele disse assim que na escola, né, quem vai na escola sabe, quando faz uma redação, sempre põe um nome por último, né? Que, na verdade, o nome vai ter que casar com o que está na redação. Então, o dar-se o nome da denominação é por último. Entende? Mas hoje nós vamos falar sobre a origem da Trindade. Eu sei que quando eu citei o título, a tua mente pode já ter voltado ao ano 325 depois de Cristo, mas nós vamos voltar muito atrás do ano 325. Nós vamos voltar em Gênesis. Porque a origem da Trindade, ela começa lá do princípio. Ela vem mudando de fases e formas, mas sempre é o mesmo diabo. Você vai ver que depois do ano 325 foi somente uma mudança de máscara, mas é a velha Trindade que já existia. E isso nos leva, irmãos, a sermos gratos a Deus, porque quando você vê a profundidade de Satanás que há em certas coisas, e você vê que essa mensagem te tirou fora disso, irmãos, você tem vontade de saltar, pular,
Porque não é pela tua capacidade, é pela graça, misericórdia de Deus. É pela misericórdia de Deus. Então, você foi resgatado. E você vê que a Trindade é tão diabólica, olha aqui, ó, ela é tão diabólica que ela é a marca do diabo. É a marca do diabo. O selo de Deus é o batismo do Espírito Santo. E o profeta diz que a Trindade é o selo de Satanás também na vida das pessoas, do pecador. Então, graças a Deus que nós fomos tirados, né, desse perigo, né? E nós vamos meditar, eu quero ir bem devagar, para que vocês compreendam. Vamos citar nomes da Bíblia, nomes de personagens, nós vamos citar escrituras, e nós vamos ler alguma coisa também do profeta, e aí você vai ver, se você estiver bem atento, o caminhar de Satanás durante os séculos, os milênios, trazendo essa maldição sobre a terra chamada Trindade. E antes eu quero ler aqui, só para formar a base, na mensagem Unidos sob uma Cabeça, parágrafo 9 e uma parte do parágrafo 10, onde o profeta diz que tudo o que você vê na terra teve origem em Gênesis. Isso ele fala em outras mensagens também. Gênesis é o capítulo semente, é o livro semente. Seja o lado bom, teve origem em Gênesis, seja o lado mau, teve origem em Gênesis. A religião boa, vamos dizer, que é a revelação, surgiu em Gênesis com Abel, mas a interpretação surgiu em Gênesis com Caim. E olha o que o profeta diz. Agora, que ele possa acrescentar às suas bênçãos a leitura de sua palavra. O povo é um. Agora, Gênesis significa o começo. E tudo o que existe hoje teve seu começo. Quando que teve o começo? Gênesis significa o começo. Então a Trindade começou lá já, o mal. E tudo que existe hoje teve seu começo, e tudo que existe começou em Gênesis. Lembre-se, a vida começou em Gênesis, a morte começou em Gênesis, e todos os pensamentos começaram em Gênesis. O certo e o errado. Tudo começou em Gênesis. Se você estudar as Escrituras bem atentamente, você vai descobrir que, mesmo os ismos e os cultos de hoje tiveram seu início em Gênesis. Se você observar Nimrod, qual nós lemos aqui, e os demais nas Escrituras, todos estes ismos que temos hoje começaram em Gênesis. Agora, hoje, eles o adornam e fazem parecer com outra coisa, mas ainda é aquele velho espírito do mal. Se você observar a natureza dele e a forma como ele age. Então, como base aqui, nós vemos que tudo iniciou em Gênesis. Se vamos falar a origem da Trindade, nós voltamos lá em Gênesis também. Por isso nós lemos Gênesis capítulo 10, versículo 6, quando fala ali dos descendentes de Cão, né? E você vê como que a coisa vem e passa por Nimrod e assim segue adiante. Mas o desejo, igreja, do diabo em tudo sempre foi ser adorado. Você sabe disso, que a briga no céu começou por isso. Ele queria ser adorado, ele queria ser como Deus. E para ser adorado tem que ter uma religião. Então, foi aonde Satanás fez, então, a sua religião. E nós vemos aqui em Isaías, no capítulo 14 de Isaías, versículo 13, ouça o que diz. Isaías 14, verso 13, capítulo 14, do verso 13 ao 14. Olha só. E tu dizias no teu coração, falando sobre o diabo, né? Eu subirei ao céu,
acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, olha, a jactância do diabo era ser adorado. Para isso ele torceu as coisas e formou a falsa religião. Então, quem segue uma falsa religião está adorando a Satanás através daquele segmento. E olha, então, o privilégio que Deus te deu de ter te tirado do engano. Não é porque você era melhor, é porque ele foi maravilhoso, né, para contigo, é o favor, a graça, o favor imerecido. Então, desvirtuando o povo da palavra, ele leva o povo a adorar. Lá no princípio, você sabe que ele fez isso e levou o povo, irmãos, a um certo desvio total das Escrituras, que Deus teve até mesmo que enviar o dilúvio, e vocês lembram, e aniquilar quase toda a raça humana, sobrando ali somente Noé e sua família e suas noras. Agora veja como que o diabo propagou-se no meio com sua falsa doutrina, começando lá por Caim, porque ele não pode criar, Satanás não pode criar, mas ele pode perverter. E ele, sabendo que a serpente era um animal muito próximo do homem, era um animal ereto, não era como alguns pintam um quadro aí de uma cobra enrolada numa árvore, era um animal ereto, porque ele era semelhante ao homem, e ele era tão próximo do homem que ele podia até raciocinar. O profeta diz que a única diferença que diferenciava do homem era que ele não tinha alma. Não tinha alma como nós, mas ele tinha o raciocínio. Por isso o diabo não criou um raciocínio ali, ele usou o que havia. E a serpente não era como um papagaio que fala só o que lhe ensina. Ele, veja que ele fez perguntas para Eva, ele foi muito enganador, ele conseguiu driblar a ela e enganou, e o diabo sabia então que a semente da serpente e do homem eram muito próximos ao ponto que podia se hibridizar, e ali houve o primeiro híbrido, Caim, filho de Satanás, como vocês sabem, não vamos entrar nisso, espiritualmente filho do diabo e naturalmente filho da serpente. Então veja vocês que ali surgiu já duas linhas, os descendentes de Caim e os descendentes de Abel. E a coisa foi indo, chegou a um momento que Deus enviou o dilúvio, destruiu, matou. E aí você pergunta, e onde foi parar a descendência de Caim, se Deus enviou o dilúvio para destruí-los? Eles estavam tão misturados que já não se tinha mais uma diferença física. A um certo período havia, mas ali na arca passou espiritualmente, através de Cão. A semente da serpente, espiritualmente, através de Cão. E hoje não se discerne quem é a semente da serpente, quem é a semente de Deus, fisicamente, como lá no início. Lá no início sabia os traços da serpente naquele grupo, os traços de Adão no outro grupo. Mas depois misturou tudo e hoje então nem se fala. Mas Deus conhece e discerne quem tem a semente da serpente e quem não tem. Porque agora é no espírito, né? Então vocês vejam que depois, aí vocês conhecem a história, o diabo ali através daquela semente espiritual que estava ali no meio, começou outra vez a formar uma religião para afrontar a Deus de novo. E fizeram a Torre de Babel. Queriam tocar os céus com aquela torre.
Olha a presunção do homem. E Deus olhou e disse, em outras palavras, o homem não tem jeito mesmo. Aí Deus veio, confundiu as línguas, para que parasse aquela obra. Aí o pedreiro pedia tijolo, o servente entregava a régua, entregava, sei lá, o prumo, e não se entenderam mais, e acabou tudo a obra, e cada um foi para um lado, outro para o outro, e formou as nações. Formou as nações. Mas veja vocês, que é daqui desse ponto para frente que eu quero caminhar com vocês aqui. Porque a primeira cidade foi formada por Cusi, que é o pai de Nimrod, que são descendentes de Cão. E você vai ver que há 3 povos na terra. O profeta fala deles. Sem, a descendência de Sem é Israel. A descendência de Jafé são os samaritanos, de Cão são quem? Os gentios, os babilônicos. E aí então, irmãos, veja que através ali Babel, né, construído por Cus, e Babel é o nome original daquela cidade Babilônia, né, babilônica, foi começado por Cus, filho de Cão. E quem tornou-se o rei daquela cidade foi depois seu filho Nimrod, porque Cusi ele só deu início àquela construção. Estou falando para vocês já depois do dilúvio, ali depois das línguas serem confundidas. E o pai da falsa religião é Cusi, que também, por sua vez, ele é chamado de Hermes. Ele foi chamado o intérprete dos deuses. Aí que vem a palavra, os hermeneutas, né? Que é aqueles que interpretam. Mas vamos aqui bem devagar, então. A base para cada sistema de idolatria, o profeta disse que é Babilônia. Confusão. Começou lá, no início, por Cusi, filho de Cão. Depois o rei dessa cidade foi Nimrod. E Nimrod, ele... Vocês estão me compreendendo aqui? Então nós voltamos aqui. Cão, que é por sua vez descendente, espiritualmente, da descendência da serpente, né? Que foi depois do dilúvio, passou pela arca, vocês entenderam? Creio que todos entenderam, né? Falei lá em Gênesis, que o diabo plantou sua semente ali, através da queda, e Caim era a semente da serpente. Mas depois, Deus destruiu todos e passou pela arca a semente da serpente através de Cão. Estou reforçando para vocês não perder a linha. E agora aqui, nós já vemos o diabo, através dessa descendência, de Cão veio Cusi, de Cusi veio Nimrod. Cusi foi o que iniciou a grande cidade de Babel, e é o pai das idolatrias, é o intérprete dos deuses. Vamos aqui. E Nimrod, como se tornou rei daquela cidade, um grande homem, era um grande líder de exército, foi o primeiro homem que fez guerra também, foi Nimrod. Ele desejou 3 coisas, disse o profeta, Nimrod. E ele executou essas 3 coisas. Primeira coisa que ele desejou foi edificar uma nação. Começou pelo seu pai, mas ele que deu o término. A segunda coisa, ele queria propagar a sua religião. A forma de adorar a Deus, ele queria propagar a sua falsa religião. A terceira coisa, ele quis e fez para si um nome. Nimrod. Então, Satanás agora, porque veja, nós estamos aqui naquela base de que o diabo querendo ser adorado. Lá em Gênesis, depois passa para frente do dilúvio, ele começa ali por Cão, vem por Cusi, filho de Cão, que forma a falsa religião, e agora vem para Nimrod. Então, Satanás, agora ele será adorado
não mais com o nome de Nimrod, mas, muito embora os nomes dos deuses, eles se difiram, né, de cada região, muda o nome dos deuses nas religiões da terra. Isaías capítulo 14, verso 12, eu vou ler aqui, olha só. Como caíste do céu, falando do diabo, né? Ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para suas casas? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um em sua casa. Então aqui fala também da queda, né, desse ser que queria ser adorado, E agora, então, ele começa a sua religião, de novo, né, depois do dilúvio, ele começa através dessa família, descendentes de Cão, e ele começa a ser adorado por Nimrod, ou melhor, Nimrod se tornando, fazendo para si um nome para ser adorado, e depois isso vai ramificando, como nós vamos ver aqui na sequência. Então, mas lá no início, irmãos, como todos vocês sabem, havia uma só fé. Antes que isso acontecesse ali, em um único Deus, Criador. Mas chegou o tempo em que um vasto grupo se desviou de Deus, se espalhou numa forma diabólica de adoração, mas os da tribo de Sem, eles permaneceram com a verdade. Assim como hoje, né? Aos da tribo de quem? Aqueles que têm em suas veias o sangue de Emanuel, têm o sinal, têm a revelação, eles se mantêm com a verdade. Amém? Então, o monoteísmo, que é a crença em um só Deus, logo converteu-se em politeísmo. Começaram a adorar mais do que um Deus. Mas hoje é comum ver falar em deuses. Mas lá naqueles tempos, irmãos, iniciou a adoração em um único Deus. Aquele que vinha ali no jardim do Éden conversar com seus filhos. Mas através desta família, que vocês sabem que são descendentes espirituais da serpente, começa essa adoração em mais do que um Deus. E os descendentes de Cão, então eles continuaram essa adoração satânica em um conceito básico de 3 deuses. Então a doutrina da Trindade não é algo novo do ano 325. Ela vem lá de Cusi, de Nimrod. Ela vem ali logo depois do dilúvio, lá de Babel, aquela cidade construída por Cusi e depois completada por Nimrod, e então tendo como rei esse homem, esse grande guerreiro, né? Agora veja que essa crença em 3 deuses, que se originou ali com Nimrod, vocês estão me compreendendo, irmãos? Amém? Ela depois resultou-se em uma imagem e se diferiu de vários países, a mesma crença, só que mudando de nome de Deus, mudando de formas, de imagem, mas era a mesma base, Trindade. Nós vamos citar aqui alguns. Na Ásia, por exemplo, na Ásia, ela resultou em uma imagem com 3 cabeças. Inclusive eu pesquisei, e até eu olhei as imagens na internet, até eu ia pôr aqui, mas acabei deixando. Essas imagens na Ásia, no Japão, lá no Japão, e assim vai. Ela é representada, essa imagem na Ásia, tem 3 cabeças, e ela é representada como 3 inteligências. Você vai para a Índia, você vai encontrar lá um Deus
com 3 formas. Todas as crenças elas têm uma base trina, que se originou, então, com Nimrod, mais propriamente com Cusi, pai de Nimrod. No Japão, você vai encontrar um Buda com 3 cabeças também. A imagem do Buda ali, normal, aquele que está meditando, mas eu encontrei ali a imagem, uma cabeça para frente, uma para um lado e para o outro. Sempre o básico, Trindade. Então você veja que o profeta diz que a estátua mais reveladora, que mais se expressa com a forma romana de adorar, hoje essa forma trinitária de Roma, da Igreja Católica, a estátua mais reveladora é uma com a cabeça de um velho, um círculo que representa o filho, e asas e a cauda de um pássaro como pomba, que representa o Espírito Santo. Eles chegaram à ideia, veja só, olha como, não sei se vocês estão entendendo, eu gostaria que vocês captassem isso, como que o diabo foi indo, mergulhando para chegar no tipo de adoração satânica que se faz hoje com o nome de cristianismo. Começou lá por Nimrod, Cusi, se espalhou por esses países todos, diferindo de tipos de imagem, mas o básico era a Trindade. E depois, eles chegaram à ideia de que o Pai não se envolve com os negócios dos homens. Olha só, a ideia do diabo de tirar Deus de cena. O Pai não se envolve com os negócios dos homens. Ele permanece em silêncio, eles diziam. Então segue-se que se ele permanece em silêncio, muito bem ele pode ser adorado também em silêncio. E aí, isso significa o quê? Ignorá-lo. E na Índia, você vai encontrar lá o templo do Criador, o Deus silencioso. Lá na Índia. Tudo era Satanás gradativamente tirando Deus de cena e introduzindo, o que vocês vão ver depois, a Maria. Vamos chegar lá nisso, daqui a pouquinho. Os templos a esse Deus silencioso na Índia estão cheios de pessoas cantando e batendo palma. É isso? Não. São templos vazios. Porque se é um Deus silencioso, pode se adorar em silêncio também. Isso era ignorar a Deus. Então, não necessitando mais adorar ao Pai Criador, a adoração se direcionou à mãe e o filho. No Egito, a mãe e o filho são chamados Ísis e Osíris. Na Índia, é Isi e, vamos aqui, Isi, só um momento, irmãos. Isi e Isuara. Na Ásia, Cibele e Dióios. De repente eu não esteja pronunciando bem essas palavras, mas é assim que se escreve, pelo menos. Está vendo? Passou a adoração agora ao filho e à mãe. Cada país desse muda os nomes, mas é o mesmo conceito pagão. E o pai, então, saiu de cena, porque o pai, o Criador, é um Deus silencioso, não se envolve com os negócios dos homens, então ele pode ser adorado em silêncio mesmo. E em Roma e na Grécia, foi seguido o exemplo. Assim como na China, encontramos ali a Madonna e o filho, com raios de luz emanando da cabeça do filho. Então, irmãos, vocês estão observando aqui como o diabo foi espalhando o seu falso ensino. Agora nós vamos encontrar a mãe e o filho originais. Eu quero mostrar para vocês, porque passou, eu comecei a mostrar lá a forma, a base da doutrina pagã de 3 deuses, começou lá em Babilônia, por Cusi,
e Nimrod. E depois se espalhou a crença em 3 deuses por todos os países, como vocês viram aqui, mudando o nome e os tipos de estátuas. E logo eles jogaram um deles ao silêncio, porque o diabo sabia onde ele queria chegar, ignorar a Deus, e depois jogar a adoração em Maria. Jogar o filho como segundo Deus, então adora o filho e a Maria, daqui a pouco esquece o filho e fica só com a Maria. Mas qual é a mãe, o filho original da doutrina pagã? Porque a doutrina pagã da Trindade começa antes de Nicéia, antes de Roma. A mãe, a deusa original da Babilônia, porque lá é a origem de toda a doutrina pagã, era Semiramis, que era chamada Reá, nos países ocidentais. Ela segurava nos braços um filho, bebê. Olha aqui a coisa suja do diabo. Essa mãe, Semiramis, chamada Reá, nos países ocidentais, segurava nos braços um filho, bebê, que era descrito como alto, forte, bonito e cativante às mulheres. Você encontra isso em Ezequiel, capítulo 8. Pode ver que nós estamos lendo lá no Velho Testamento, porque a origem da Trindade veio muito antes de Roma. Em Ezequiel, capítulo 8, versículo do 8 ao 17. Escuta o que diz aqui, ó. E disse-me, filho do homem, cava agora aquela parede. Escutem bem. Depois vocês leem em casa, né, para não perder a linha. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. E então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados nas paredes em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, como Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espécie de nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Está vendo? Olha o Pai silencioso. Deus não está vendo. E disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fizeram. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Então me disse, viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar ao ramo e ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade ainda, que me gritem aos ouvidos com grande voz, e não os ouvirei. Então ali estava, lá em Israel já, essas crenças começadas ali em Babilônia, porque a mãe e o filho, Semiramis, que era a esposa de Cusi, ela segurava um bebê alto, forte e atraente, cativante às mulheres. E na Bíblia esse Deus que ela segurava, esse falso Deus, é chamado Tamuz. E as mulheres estavam lá chorando por Tamuz. Vocês estão vendo? Então, para os babilônicos, era
Ninos. Ninos é o mesmo Nimrod. Um bebê nos braços da mãe, mas grande e poderoso. Está vendo aqui a trindade agora? Cusi, o pai, Nimrod, o filho, e Semirâmides, a mãe. Pai, filho e a mãe. Mesma coisa que a católica fez depois. Deus Pai, Deus Filho e a Maria, que ele diz que é a mãe de Deus. Eu creio que os irmãos estão compreendendo, né? Então, para os babilônicos era Ninos, esse bebê nos braços, que era o mesmo Nimrod, mas grande e poderoso homem, e conhecido como filho esposo. Olha que coisa blasfêmia. Filho esposo, esposo da mãe. É ou não é o que a católica leva? Se Maria é a mãe, eles fazem uma mistura e acabam colocando Deus como esposo e ela como mãe de Deus. Agora, a esposa, mãe do esposo. Você vê, é uma loucura, mas essa loucura, ela começou em Babilônia. Logo depois do dilúvio, veio da descendência espiritual da serpente, que atravessou a arca por Cão, de Cão veio Cusi, de Cusi veio Nimrod, e ali formou a falsa doutrina, em mais do que um Deus, o pai Cusi, o filho Nimrod e a mãe Semirâmides. Vamos aqui, eu quero me apressar, porque temos bastante coisa ainda. Então, na Babilônia ele era conhecido como Ninos, bebê nos braços da mãe, mas grande e poderoso homem, conhecido como filho esposo, um dos títulos era esposo da mãe. Na Índia, essa mesma crença é representada como um bebê no seio de sua mãe. E a mãe é essa Ishwara, Ise. Esse Ninos, que é o mesmo Nimrod da Bíblia, foi o mais antigo dos reis da Assíria. Ele treinou exércitos, começou a conquistar, fundou a cidade de Nínive, em honra ao seu nome, porque ele queria elevar o nome dele. Foi o primeiro exército do mundo e foi treinado através da destra da caça, porque a Bíblia diz que Nimrod era um destro caçador, um homem especializado na caça. O pai de Nimrod, estou repetindo algumas coisas aqui, o pai de Nimrod, ou Ninos, como quiser, foi o fundador de Babilônia, no sentido de começar o movimento, mas quem estabeleceu foi o próprio Nimrod, o primeiro rei. Então, como eu disse antes, por muito tempo eles viveram ali sobre a doutrina de um só Deus, mas crendo, no Jeová, o grande Deus eterno, único, e tinham uma só língua, porém depois houve ali aquela confusão, e Cusi, que é o pai de Nimrod, ou chamado também de Mercúrio, e Bel, ele era o intérprete dos deuses, e ele foi o que levou a adotar uma outra forma de religião. Cusi, então, foi o pai do sistema politeísta, o sistema que crê em mais do que um Deus. O pai de Nimrod na cultura egípcia é chamado Bel. E ele era o intérprete dos deuses e foi chamado de Mercúrio em Atos capítulo 14. Vamos ler aqui, Atos capítulo 14, se refere sobre esse Hermes, que é o mesmo Cusi, que é o pai de Nimrod. Atos 14, vamos lá. Que o diabo, irmão, ele tem que ser desmascarado. Por isso Deus enviou a mensagem através de um profeta para mostrar as verdades de Satanás. E o povo de Deus conhece essas verdades e nos alegra em saber que estamos fora de tudo isso. Atos 14, versículo 11 ao 12.
E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão. Para o meio da multidão, clamando. E aí segue, né? Mas no verso 12 aqui, ó, chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E lembra que Cuse, que também é chamado de Hermes, de Bel, e também chamado de Mercúrio na Bíblia, né? Porque ele era o que falava, ele era o intérprete dos deuses. E se Paulo estava ali falando, eles relacionaram a ele a quem? Ao intérprete dos deuses, que era Mercúrio, né? Ali para esse povo. Então veja vocês que Cuse, irmãos, o filho de Cão, ele recebeu o título de pai dos deuses, e ali foi onde surgiu a adoração aos antepassados, que depois foi agregado na Igreja Católica a mesma doutrina. Por quê? De que forma surgiu isso? Após a morte dele, a esposa Semiramis beatificou ele, vamos dizer, e aí a coisa passaram a adorar um morto. Cuse introduziu a adoração a 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é claro, né, que ele sabia da questão da promessa da semente da mulher. O diabo sabia que havia essa promessa, a semente da mulher pisará a cabeça da serpente, e o diabo tinha que personificar isso também. Teria que haver, então, uma mulher e uma semente, lá nos dias lá de Babilônia, no qual foi realizado quando Nimrod morreu, e a esposa o deificou, e assim se fez mãe. E aí ela se colocou como mãe de Deus, e o Nimrod, um deus também, né? Mas com o tempo, eles começaram a tirar os olhos de Nimrod e a voltar-se mais à mãe. A mesma coisa que a Igreja Católica fez depois, quando ela pegou essa mesma doutrina e introduziu no meio do cristianismo, mudando os nomes, né? De Cuse eles colocaram o Deus, Criador. De Semirâmides eles colocaram Maria, e Nimrod eles chamam o Jesus. Mas é a mesma doutrina. Na mensagem das eras da igreja, 161 e 162, não toda a página, mas alguma parte aqui, quero ler para os irmãos, e vamos embasando melhor o que estamos falando. 161, olha, Cuse, então foi o pai do sistema politeísta, e quando os homens foram deificados pelos homens, é claro, que ele se tornou o pai dos deuses. Agora, Cuse era chamado Bel, e Bel, na mitologia romana, era Janus. Ele é descrito como tendo 2 faces e carregava um bastão com o qual ele confundia e espalhava o povo. Ovídio escreve que Janus disse a respeito de si mesmo: os antigos me chamavam de Caos. Assim encontramos que Cuse da Babilônia, o rebelde original contra o monoteísmo, era chamado Bel, Belos, Hermes, Janus e etc. Entre os povos antigos, ele simulava trazer revelações e interpretações dos deuses ao povo. Fazendo assim, ele provocou a ira de Deus para espalhar o povo, trazendo divisão e confusão.
Por isso que Paulo foi chamado de Mercúrio, porque ele estava falando, então eles achavam que ele era o intérprete dos deuses, né? Ele era o que trazia. 162. Mas não demorou muito até que a mulher começasse a atrair mais atenção do que o filho. E logo ela era retratada como pisando a serpente sobre os seus pés. Eles a chamaram a rainha do céu, fizeram-na divina, não estou falando de Maria, aqui estou falando de Semirâmides, mãe de Nimrod, lá dos tempos de Babilônia. Você vê que é a mesma doutrina da Igreja Católica. Fizeram-na divina, quão semelhante ao dia de hoje, onde Maria, a mãe de Jesus, foi elevada à imortalidade, e agora mesmo, desde dezembro de 1964, o Concílio Vaticano está tentando dar a Maria uma qualidade que ela não possui, pois eles prefeririam chamá-la Maria, a mediadora. Maria, a mãe de todos os crentes, ou mãe da igreja. Se alguma vez tem havido adoração babilônica aos antepassados, numa religião, é na religião da igreja romana. Então, não demorou muito, né, para ela começar a atrair mais atenção do que o próprio filho. E vocês viram quando ela se colocou como uma deusa ali, quando Cusi morreu. Aí eles beatificaram ele, tornaram dele um santo, e ela então ela era a mãe do Nimrod, e ali ficou o pai, o filho e a mãe. Exatamente como a Igreja Católica fez no futuro. Então, não somente a adoração aos antepassados originou-se em Babilônia, mas a adoração à natureza também começou lá em Babilônia. Foram identificados como o deus Sol, a Lua. O principal deus deles lá era o Sol, que chamaram de Baal. Frequentemente o Sol era representado como um círculo de chama, e ao redor deles estava uma serpente. Não demorou muito, veja só, até que a serpente fosse o símbolo do Sol, e foi adorada nessa forma de uma serpente, e o desejo de Satanás ali então foi realizado, porque quem é a serpente? É o diabo. Eles adoravam o sol, daqui a pouco uma serpente em torno do sol, e daqui a pouco uma serpente viva. E Satanás estava sendo então foi adorado como um deus. O trono do Satanás foi estabelecido sobre seus escravos, inclinando-se a ele. E aí em Pérgamo, você vai encontrar isso, creio que Apocalipse 2, do 12 ao 13, você vê que Pérgamo, a Bíblia diz que tornou-se o trono de Satanás. Esse detalhe eu quero que vocês não percam. Como que Pérgamo é o trono de Satanás, se Babilônia é a origem de todos os deuses e toda a idolatria? E a Bíblia diz, acho que nós temos um tempinho aqui, né? Apocalipse capítulo 2. Estou com a Bíblia nova aqui, as páginas grudadas. 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então a Bíblia agora diz que Pérgamo é o trono de Satanás, e que Satanás habita ali. E nós aprendemos até aqui que Babilônia, originada por Cusi, por Nimrod, Cusi, filho de Cão, Nimrod, filho de Cusi, ali originou toda a falsa doutrina, ali originou a trindade, ali originou a adoração à mãe. Colocaram a Semirâmides como mãe de Deus, porque ela era mãe de Nimrod, Nimrod era como um deus para eles, e Nimrod como próprio esposo da mãe, porque eles dizem, como eu citei para vocês, a doutrina da trindade afirma essas coisas.
que Maria é mãe de Deus e que Deus gerou nela, e acaba fazendo essa confusão, na verdade, uma abominação jogada contra o Evangelho. Mas o profeta explica por que Pérgamo é chamado de o trono de Satanás. Porque quando, veja só, que em Pérgamo foi adorado, Satanás ali foi adorado, na forma de uma serpente viva. E isso, então, veja que não seduziu somente a Eva, mas a maioria da humanidade estava seduzida à adoração a Satanás. E a razão, irmãos, de Pérgamo ser chamado trono de Satanás, aqui em Apocalipse capítulo 2, foi porque quando Babilônia caiu sobre os medos, né, os medos e os persas destruíram Babilônia, como vocês sabem, e Babilônia era o trono de Satanás ali. E quando Babilônia foi destruída pelos medos e persas, o sacerdote rei, porque o rei era rei e ao mesmo tempo sacerdote pagão, ele fugiu. Átalos era o nome do sacerdote. Ele fugiu para Pérgamo. E quando ele fugiu para Pérgamo, ele levou toda a idolatria de Babilônia a Pérgamo. E ali então estabeleceu o trono de Satanás em Pérgamo. E daqui a pouco vocês vão ver que de Babilônia ele foi para Pérgamo, e de Pérgamo, Átalos III, estou adiantando as coisas aqui, transmitiu esse poder para Roma, aonde depois mesclaram essa mesma doutrina com o cristianismo. Então, vocês estão entendendo, irmãos? Então, Átalos fugiu e foi para Pérgamo, por isso Pérgamo é chamado em Apocalipse 2 como trono de Satanás. E o Evangelho, agora chegamos na parte que eu queria, o Evangelho, o cristianismo real, porque até aqui nós estamos falando do paganismo, que não tem nada a ver com o nome Jesus, não tem nada a ver com os nossos profetas, Pedro, Paulo, com Maria. Estou falando daquela descendência que surgiu por Cão, e que veio Cus e de Cus e Nimrod, e que formaram aquela doutrina trina, e que depois Cus morreu, fizeram dele um deus, colocaram Semirâmides, que era a esposa dele, como uma deusa, mãe de Nimrod, que é a mesma doutrina católica, só que aí quando Babilônia foi destruída pelos medos e persas, Átalos foge para Pérgamo, e ali ele põe o seu trono ali, e as suas crenças, suas idolatrias, a Bíblia chama então Pérgamo do trono de Satanás, e aí por esse tempo aproximado, o evangelho correto e genuíno entra em Roma. Romanos capítulo 16, versículo 3 e 7. E o evangelho, irmãos, ele foi elevado a Roma por volta do ano 36 depois de Cristo, que o evangelho foi introduzido por Júnias e Andrônico. Você vê isso em Romanos 16. Vamos aqui. Romanos 16, versos 3 e 7. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Olha aqui, saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de Cristo. Então o profeta diz, irmão Brana, que esses foram, Júnias e Andrônico, foram que levaram o evangelho no ano 36 para Roma. E eles apresentaram ali o evangelho verdadeiro, a crença num só Deus, o batismo em nome do Senhor Jesus, a doutrina dos apóstolos, a doutrina como nós cremos hoje. Como nós cremos hoje. Mas passado um tempo ali, creio que foi o imperador Cláudio, ele expulsou os judeus, porque os judeus
Havia judeus em Roma, entre eles os pastores, porque o evangelho veio dos judeus. Então, os líderes eram judeus. E Cláudio expulsou todos os judeus, e quando eles foram, então, embora, a espinha dorsal da igreja se quebrou. Os líderes foram embora. E depois de 13 anos que eles tinham sido expulsos, os judeus, né, esses missionários foram expulsos de Roma, Júnias e Andrônico voltaram no ano 54, depois de Cristo, para Roma. E o que eles encontraram lá? Eles encontraram a igreja com o título de cristã, mas, lamentavelmente, ela tinha se tornado pagã. Havia altares na igreja, a qual colocavam incenso e celebravam ritos pagãos. E, aos poucos, os fiéis começaram ali, os fiéis, né, começaram a se reunir em outro lugar, formando ali já duas linhas chamadas cristãs, né? A primeira e a outra mais pequena, que eram os verdadeiros cristãos que estavam tentando manter a verdade ali. Então, a primeira igreja, ela cresceu porque o imperador começou a favorecer ela, e ela começou, então, a buscar apoio político. Vocês sabem muito bem disso, né? E aquele grupinho de irmãos começou a ser pressionado. A primeira igreja que eu digo, o primeiro grupo que surgiu ali, cristãos, mas que depois se contaminaram com as doutrinas ali de Roma, doutrinas pagãs. Esse primeiro grupo, aproveitando a oportunidade do apoio do governo, começou a incitar o governo contra os fiéis, contra aqueles irmãos que queriam manter a verdade. No 165, página 165, olha o que o profeta diz acerca disso. A verdadeira igreja continuou tentando persuadir a primeira igreja a se arrepender. Ela não o fazia. Ela cresceu em tamanho e em influência. Ela empenhou-se numa campanha constante para desacreditar a verdadeira semente. Eles alegavam que eles, e somente eles, eram os verdadeiros representantes do Senhor Jesus Cristo, e se gabavam do fato de que eram a igreja original de Roma, e somente eles eram a primeira igreja. Realmente eles eram a primeira igreja, e realmente eles são. É o primeiro grupo, mas que desviou-se do original, né, da palavra. Então, como vocês sabem, mas vamos rapidinho aqui, Constantino depois se uniu à igreja oficialmente de Roma. Constantino agora, ele era o patrão da igreja, porque havia até uma tradição entre eles ali, que o imperador era o chefe da igreja, e como patrão, ele decidiu que a igreja precisava dele. Não entendia nada da Bíblia, mas viu que havia ali uma discussão entre eles ali sobre politeísmo, monoteísmo. Uns diziam que era mais do que um Deus, outros diziam que era um Deus só. E o Constantino viu aqueles irmãos discutindo e disse: não, eles precisam da minha ajuda. Vamos fazer um concílio aí e vamos decidir se é 3 ou se é 1. E aí então, o imperador, convocou o concílio para tratar dos assuntos, como a trindade e também como a introdução de cerimônias pagãs. Porque os verdadeiros cristãos estavam tentando, mas não pode isso, esses incenso, essas coisas, isso, aquilo, não foi assim que Andrônico nos ensinou, não foi assim. Não, e aí, Constantino, então, vamos lá. Então, o que aconteceu ali, irmão? Não só o Estado casou-se, porque o Estado ali ele se casou com a igreja, mas a religião babilônica agora foi oficialmente agregada, porque ali em Roma havia a crença da fé babilônica, daquele paganismo trinitário, daquela confusão que nós acabamos de mostrar aqui. Agora, então, Satanás tinha acesso ao nome de Jesus. Você está vendo? Ele veio desde lá querendo ser adorado. E foi adorado em Ninos, foi adorado em todo aquele tipo de deusaiado que ele criou, mas agora, quando o Estado, porque aí então Roma também era pagã, e houve esse casamento entre o Estado e a primeira igreja chamada cristã ali, não houve só um casamento político, mas um casamento entre o paganismo e os chamados cristãos. E aí vem da onde então
vem vamos dizer, a segunda fase da Trindade, porque a Trindade já existia, que agora é a fase da Trindade usando os nomes bíblicos cristãos de Jesus e tudo mais. Então, Satanás agora tem acesso ao nome de Jesus e estava entronizado como um Deus na adoração, recebendo a adoração. E foi nesta era, nesse período, que Roma reviveu, porque ela tinha sido destruída como um império político. Você vê lá a estátua de Daniel, né? Vou rapidamente mostrar isso aqui. Ele viu a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e coxas de cobre, pernas de ferro e pés de ferro e barro. E aquilo apontava para as fases do reino babilônico. Então, veja só, do reino gentílico, melhor dizendo. E a cabeça de ouro apontava para a Babilônia, aquele reino mais brilhante. Peitos e braços de prata foi os medos, né? E ali os medos quando venceram Babilônia. E aí vocês lembram que Átalos, que era o sacerdote pagão, fugiu para Pérgamo. Ventres e coxa de cobre foi quando os gregos destruíram os medos e se tornaram então o império dominante. Pernas de ferro, pés, ferro e barro foi Roma. Roma destruiu os gregos e se tornou a potência. E aí você vê que essa Babilônia, eu vou só abrir um parênteses aqui, irmãos, bem rapidinho. Essa Babilônia, ou melhor, esse reino gentílico, ele ainda não acabou. Não acabou. Ele vai acabar, segundo o que nos ensina o nosso profeta, e nós temos total confiança no ensinamento dele, quando aquela pedra cortada sem mão esmiuçar os reinos da terra. Ela vem e bate o pé da estátua, porque existe o tempo dos gentios e a plenitude dos gentios. Você já sabe isso, o pastor já ensinou isso aqui. O tempo dos gentios fala do tempo político, começa lá com Babilônia e termina quando o reino gentílico for destruído e implantado, então, um milênio, dominado por Cristo. A plenitude dos gentios é o período aonde há oportunidade para a salvação dos gentios. Vocês estão entendendo? Agora, se nós falarmos aqui que essa estátua já foi esmiuçada, então nós vamos dizer que o tempo dos gentios acabou antes da plenitude. Quer dizer, acabou o reino dos gentios e o período da salvação ainda continua. Isso é contrassenso, porque, na verdade, primeiro termina a salvação, a plenitude, com o rapto. Aí ainda prossegue o tempo dos gentios. Os reinos dos gentios dominando sobre a terra. E aí, no milênio, a pedra cortada sem mão, ela vem e esmiuça os reinos da terra. Ela bate no pé da estátua e faz com que a estátua se torne poeira. E a pedra que bateu na estátua, ela cresce e toma conta da terra. Esse é o reino de Cristo, um reino eterno. Amém? Vocês compreendem essas coisas, né? Estamos indo para esse lado, está próximo. Então, por isso nós cremos que essa pedra, ela vai esmiuçar os reinos da terra. Mas, se nós tivéssemos aqui um professor de história nos assistindo, e eu dissesse que nós estamos agora, o mundo está vivendo sob a influência do último reino gentílico, porque eles são esses 4 reinos, que é o babilônico, medos, gregos e romanos, ele levantaria-se dessa oportunidade e dizer assim: tu está equivocado, porque os romanos foram destruídos pelos bárbaros. Acabou o reinado de Roma. Não. Foram vencidos pelos bárbaros, mas reviveu, a Bíblia diz. A besta ferida de morte reviveu. Ela reviveu como religião. E ela continua dominando o mundo através da sua influência política disfarçada de religião.
Quando o Papa faleceu, governos do mundo todo foram lá no funeral dele, inclusive muçulmanos que não tem nada a ver com o cristianismo. Eles foram para a reunião de um líder religioso, ou um funeral do líder religioso? Não, eles foram para o funeral do maior político da história, porque Roma domina o mundo. Amém? Então, aqui nós estamos, eu entrei nesse ponto aqui para mostrar para vocês, que ali então, quando houve essa mistura da religião cristã com o paganismo de Roma, o casamento político, juntamente com o casamento religioso, foi no período quando a besta ferida de morte reviveu. E aí o que acontece? A mistura da religião de Nimrod. Vocês estão conseguindo fechar o círculo? Estamos terminando já. A mistura da religião de Nimrod, que começou lá depois do dilúvio, a mistura dessa religião de Nimrod com a religião cristã, ela aconteceu da seguinte forma. Aquele sacerdote Átalos, que fugiu quando Babilônia foi vencida, fugiu para Pérgamo, ele estabeleceu o seu reino fora do alcance do Império Romano, lá em Pérgamo, floresceu durante os anos, com uma sucessão de reis e sacerdotes, seguiu Átalos até o reino de Átalos III. Então, ele houve uma sucessão de sacerdotes até chegar a Átalos III. Quando este Átalos III passou o reino para Roma. E Júlio César, então, tomou tanto o reino físico como o reino espiritual. Vocês lembram, né? Átalos não quis, se abdicou do seu reinado sacerdótico, e Júlio César, que era imperador de Roma, assumiu os dois. E ali então houve este casamento completo agora da religião de Nimrod com a religião chamada cristã ali em Roma. E daí então no lugar de Cuse é Deus, Jeová, né? No lugar de Nimrod, eles põem Jesus. No lugar da mãe dos deuses, ali a mãe de Deus, Semirâmides, que era a esposa de Nimrod, eles põem Maria, que não é outra coisa a doutrina deles, a não ser eles chamar ela esposa de Deus. Então vocês veem o absurdo, irmão, que a doutrina da Trindade é. É a essência do inferno. A essência do inferno. Porque ela surge lá do Gênesis, quando o diabo quer ser adorado. Agora vou dar só uma recapitulada aqui. Ele quer ser adorado, ele se introduz ali através da semente da serpente e vem vem ali o Caim, né? Vem a descendência de Caim, toma o controle da terra, Deus não suporta mais eles, destrói. Aí a descendência passa através de Cão, espiritualmente. Cão, por sua vez, gera Cuse. Cuse começa a grande cidade de Babilônia. E ele assume o papel do intérprete dos deuses, ou seja, alguém que recebe revelações. Não interpretar as línguas, né? Porque eles tinham uma língua só. Que foi depois que Deus confundiu eles tudo ali. Confundiu e fez com que eles não se entendessem mais para dar uma parada na confusão. Mas ele era tido como o pai dos deuses, o intérprete dos deuses, o que trazia revelações para o povo. E até então o povo tinha a crença em um só Deus. Mas daqui a pouco, Nimrod morre, ou Cuse morre. Semirâmides vai e diz, vamos beatificar ele. Ele é um santo, vamos orar a ele, vamos prestar culto a ele. E ela assume um papel de importância, agora esposa de Deus. Se ela era esposa do Deus, então ela era a mãe de Nimrod, que era um também que tinha se tornado Deus ali. Mas daqui a pouco, irmãos, começa o povo parar de adorar Nimrod e começam a adorar a Semirâmides.
a mesma coisa que a Trindade fez também agora nessa mistura com o cristianismo. Criaram depois lá o templo ao Deus silencioso, o Pai não se importa com os negócios da terra, então muito bem pode ser adorado em silêncio. Deixaram Deus esquecido, o Pai, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus que se encarnou em Jesus Cristo. E aí você vê, irmãos, como que a doutrina da Trindade se infiltrou e está aí. Você pode ver, irmãos, que qualquer religião estão de bem contigo até que não toque na Trindade. Eles se transfiguram quando você fala mal desse sistema. Você vê o demônio que está por trás disso. Mas Deus nos trouxe uma mensagem e nos fez livre desse sistema. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Vou encerrar aqui lendo a página 170. 170. Ora, até agora eu não apresentei, eu vou reforçar o que eu já citei aqui, nas palavras do irmão Brano agora. Ora, até agora eu não apresentei aquele ponto da história que eu prometi cobrir, isto é, a mistura da religião de Nimrod com a religião cristã. Isto é, a mistura da religião de Nimrod com a religião cristã. Você recordará que Átolos fugiu de Babilônia para Pérgamo e estabeleceu seu reino fora do alcance do Império Romano. Ele floresceu através dos anos, sustentado pelo Deus deste mundo. Uma sucessão de reis e sacerdotes surgiu, Átolos até o reino de Átolos III. Quando, por razões só conhecidas pela soberania de Deus, ele legou o reino para Roma. Júlio César, então, tomou tanto o reino físico como o espiritual, porque ele tornou-se o pontífice maximus da religião babilônica. E, portanto, foi rei sacerdote. Esse título continuou passando para os imperadores seguintes até o tempo de Maximus III, que o recusou. De acordo com a história de Estevão, foi então que o Papa tomou a liderança que o imperador rejeitara. E hoje ainda há um pontífice no mundo, e ele é verdadeiramente o pontífice Maximus. Ele usa uma coroa tríplice e reside em Roma. E em Apocalipse 17, Deus não mais se refere a Pérgamo como o trono de Satanás, nem diz que é onde Satanás habita. Não, o lugar do trono não é mais Pérgamo, porém é um mistério Babilônia. Não é em Babilônia, mas no mistério Babilônia. Está numa cidade sobre 7 colinas. Sua cabeça é anticristão, pois ele usurpou a posição de Cristo, que é o único mediador e que é o único que pode perdoar pecados. Sim, o Pontífice Maximus está conosco hoje, no mundo aí. Então vocês compreenderam, né? Espero que todos tenham entendido o transcurso dessa falsa doutrina, dessa serpente venenosa. Começou, na verdade, lá no céu, o diabo querendo ser adorado, caiu na terra, entrou ali através da semente da serpente, e veio, e oficializou uma doutrina trina ali com Babilônia, e depois de Babilônia veio para Pérgamo, e de Pérgamo então se unificou com Roma. E agora está ali aquela doutrina babilônica com o nome cristão, enganando o povo. E essa é a marca da besta, essa é a marca do diabo. Mas nós somos livres disso, pela revelação de Jesus Cristo, enviou através do seu mensageiro, e estamos aqui agradecidos por isso, amém? Todos compreenderam? Amém? Graças a Deus. Então vamos nos colocar de pé. Ficou claro para todos? Amém? Eu sei que é um tema básico, mas isso é bom, nós poder reforçar essas coisas, e aí isso nos faz mais grato a Deus, né? Porque você dá valor para o dia quando você vê a noite. Aí às vezes você está acostumado a saber que há um só Deus, mas não sabe realmente a profundidade, irmão, que é crer em um só Deus. Crer em um só Deus.
Deus te tirou desse paganismo terrível, irmão. Maria, mãe de Deus, seja lá o que, coisas nojentas, fazer como se fosse esposa de Deus. E você vê que essa crença lá no início, né, você vê Tamuz, né, em Ezequiel, e as mulheres choravam por Tamuz. E Tamuz era o quê? Era um menino nos braços de uma mãe, mas robusto e cativante às mulheres. Uma coisa nojenta do diabo. E que depois se infiltrou no mundo chamado cristão. Mas graças a Deus, que a história não ficou em branco concernente a um povo verdadeiro. Quando Júnias e Andrônicos voltaram a Roma, no ano 54, irmãos, eles tiveram como uma flecha no coração a dor de ver aquele grupo que eles tinham ganhado para Cristo, agora com altares. Eu até não li aqui, tinha partes aqui, eu acho que eu tinha anotado e passei por cima, mas vamos deixar. Aonde Aniceto, o bispo da primeira igreja, ele viveu no 2º século e perseguiu os crentes com a ajuda do Estado. E seguido de Aniceto veio um iníquo chamado bispo Vítor, e ele introduziu mais cerimônias pagãs naquele grupinho de irmãos ali. Empenhou-se a persuadir os verdadeiros crentes a incorporar-se àquela falsa doutrina. Vítor, então, convenceu os oficiais do governo a perseguir os verdadeiros crentes que não queriam entrar no falso ensino deles. O imperador Séptimo Severus foi convencido por Calitus, amigo de Vítor, a matar 7.000 em Tessalônica. Sabe por que foi morto 7.000 crentes verdadeiros? Agora estou falando de crentes cristãos na mensagem apostólica, que não estavam comungando com aquela mistura daquele outro grupo chamado cristão que estava se misturando com a religião babilônica. Sabe por que, irmãos, que esse Vítor, ele fez com que o imperador Séptimo Severus, convencido por Calitus, matasse 7.000? Só porque os irmãos de Tessalônica celebraram a Páscoa corretamente. Porque antes eles celebravam a Páscoa, eles começaram a celebrar com libações a deuses, com uma hóstia redonda em formato do sol, e esses irmãos celebraram na forma básica, bíblica. Foram mortos, mas esperam nós ali. Graças a Deus por esse povo, que a história, irmãos, não pôde deixar de registrar. Uma fiel Antipas, fiel irmãos que ficaram e guardaram pela verdade pura do Evangelho. Aleluias por isso. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta mensagem que o Senhor enviou através desse profeta, que esclarece essas verdades para nós, Pai. E o que nós queremos fazer, Pai, ser grato a isso todos os dias que vivermos. E vivermos à altura, Pai, de uma vida de gratidão, quando o Senhor nos tirou desse engano, quando vemos, ó Deus, a sagacidade do diabo, como veio se infiltrando e trazendo esse paganismo, essa imundícia, que mais tarde, ó Deus, se misturou com o chamado cristianismo. Mas, Senhor, houve um povo que ficou com a verdade. E aqui está nós, semente desse povo, a semente do sangue, Pai, daqueles que morreram pelo Evangelho, e que estamos defendendo a bandeira do verdadeiro Evangelho, da fé em um único Deus verdadeiro e fiel, Pai. Obrigado, Senhor, por isso. Acende essa chama em nossos